Meus amigos, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe. Meu nome é Túlio, para aqueles que não me conhecem. Perdoem um pouco pela voz e pela rouquidão hoje, peguei uma gripe aqui, mas já estou sarando. Continuando então nossos estudos sobre o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, hoje nós teremos um capítulo muito interessante chamado Cooperação. Vocês vão ver que se aplica demais à nossa vida no dia a dia e as lições são oportunas, parece que foi escrito ontem e nós temos assim a certeza de que todos vão tirar grande proveito dessas lições que o Emmanuel nos traz através desse capítulo aqui, né? Lembrando aí para aqueles que não nos conhecem ainda, que possam se inscrever no canal. Se gostarem do conteúdo do vídeo, deixem o seu like e, se possível, compartilhem com os amigos, para aqueles que gostam do tema, para que também possam acessar o canal e o canal ganhar relevância, já que nós temos hoje, nos dias de hoje, tantos discursos terríveis aí nas plataformas digitais, etc, né? Acho que um pouco de paz, de harmonia, de cooperação viria a ajudar na melhoria do clima geral, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para a nossa tarefa de hoje, que, como eu disse, se chama cooperação. E vamos ver o que o Emmanuel nos reserva aqui então. Cooperação. Eu vou lendo aí junto com vocês, que talvez para quem assista no celular a letra esteja pequena, mas se a gente vai lendo, vai parando e vai comentando, tá bom? Nós não vamos perder nada. Então ele diz o seguinte: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe bastará a nomeação para o encargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez. Assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca. Então, ele está fazendo uma analogia entre o nosso pensamento, a nossa vontade e a estrutura de uma empresa. Então, é claro que alguém, para ser nomeado para um cargo diretivo, de gerência, de direção numa grande empresa, não basta ser nomeado, tem que ter competências para ocupar aquele cargo, tá certo? Ele exigirá daquela pessoa, daquela criatura, né, qualidades que habilitem para aquela função, né? Não basta ela ser eleita e ser dirigida a sua autoridade, ser concedida a sua autoridade, melhor dizendo, para que ela tenha sucesso. Ela precisa de qualidades, de competências superiores, não apenas da autoridade, né? Então tem que ter cultura, tem que ter conhecimento técnico, dependendo do cargo, tem que ter formação escolar, às vezes tem que falar mais de uma língua, às vezes tem que ter outras competências financeiras, administrativas, que são formadas em cursos de pós-graduação, de graduação, de mestrado, sei lá, né? Então, essas qualidades são equivalentes às qualidades que a gente vai ver logo aqui na frente em relação ao nosso pensamento, né? O controle do nosso pensamento através da nossa vontade e como a cooperação funciona nesse mecanismo, nessa engrenagem aí, né? Então vamos lá. Ele diz assim: quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Então olha bem o que ele fala: forças de justiça
e bondade. Não é só justiça. Também não é só bondade. Tem que ter, né, o que ele vem depois, disciplina, para atingir os objetivos que a tarefa que foi situado, cumprir as normas, etc. e tal. Quando o poder é intemperante, ou seja, oscilante, né, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. Mazorca é bagunça, né? E quando a inteligência não possui o timão, né, do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Daí, ele mesmo diz, né, não vou dizer, ele já está dizendo, daí conhecemos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Então, muitos, ou se não a maioria dos tiranos que passaram pela Terra eram dotados de cultura, de inteligência, né, de vários dotes que não eram pessoas, digamos assim, sem nenhum tipo de cultura. Só que o poder, né, na mão de alguém vacilante, que de vez em quando aplica a oscilação intemperante, como ele diz aqui, né? Então, só a inteligência não tem o condão de dirigir o navio para o barco para o lugar certo, né? O barco para o lugar certo, né? Então aí ocorrem esses fenômenos que a gente vê na história de miséria, de crueldade. Tá aí os livros de história cheios de história desde a época de Roma antiga, passando pela Idade Média e daí para frente, né? Então, aí ele vem de volta para o mundo íntimo. Ele diz assim: no mundo íntimo, agora voltando para nós, né? No nosso mundo íntimo. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Então, na nossa empresa individual aqui, Túlio Companhia Limitada, ou Sociedade Anônima, que é melhor dizendo, né? A vontade, ela é o capitão, é quem dirige o barco para que ele vá para lá ou para cá, para que ele tenha o rumo desejado, tá certo? E ele continua assim: e assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade, né, a nossa vontade íntima, não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Então, o que ele está dizendo? Olha, não basta, né, que você seja um administrador justo, tolerante, disciplinado, né, competente. Você precisa também de ponderação e de lógica. E da ajuda de conselheiros respeitáveis que te ajudem a tomar as decisões corretamente. No entanto, ele fala: urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Então, gente, a hierarquia, o respeito às leis, o respeito às normas, às regras, ela vige em qualquer lugar do universo, tá certo? Quando o André Luiz chegou lá no nosso lar, estou me lembrando aqui agora, e ele se espantou ao saber que lá existiam 11, se eu não me engano, 11 ministérios, com ministros com responsabilidade específica. Ministério da União Divina, Ministério da Regeneração, né? Vários ministérios, cada um se ocupando de uma área de atividade, e as pessoas respondiam para esses ministros, né, de forma direta ou indireta, através de cooperadores e intermediários. Então, na vida, numa casa de assistência social, numa ONG, mesmo num trabalho voluntário, tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, senão vira bagunça. É o que ele fala antes: o navio não sabe para onde vai. Uma hora faz de um jeito, outra hora faz de outro, tem que ter uma direção.
E essa direção, normalmente, não é baseado no pensamento de uma única cabeça. Por isso que ele fala da cooperação. Porque é importante que haja a cooperação de pessoas sensatas, amigas, ajuizadas, que nos ajudem, dentro dessa hierarquia natural, a tomar as decisões corretamente. Tá certo? Então, ele continua dizendo assim, dá um bom exemplo aqui, olha, um exemplo bem simples, olha. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina, a máquina esperará pela competência do operário, o operário edificar-se-á no técnico, que lhe supervisiona o trabalho, ou supervisor, o técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece os ditames. Então é toda uma estrutura hierárquica que vai desde o mercado lá, que ele citou aqui como sendo o combustível, o motor, né? Porque se não tiver mercado não vende o tecido, não vende o agasalho, aí não produz, não tem operário, não tem emprego, não tem nada. Então tem toda uma lógica encadeada. Observamos assim que no estado individual, agora voltando a falar da nossa individualidade, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio. O que é colapso de equilíbrio? É desajustes mentais, perda de senso, né? Fobias, né? Essas coisas que acontecem quando a gente perde o equilíbrio, certo? Precisa socorrer-se da colaboração a fim de que se lhe clareie a atividade. Então, toda entidade que se preze tem uma diretoria constituída de membros, cada um na sua especialidade, que ajudam o diretor, o presidente, o responsável a ir pelo caminho correto. Isso também acontece, como eu já disse, no plano espiritual. A gente não pensa que vai chegar lá, é uma bagunça. Não. Tem ordem, tem orientação, as coisas têm que ser feitas no tempo e forma necessária. Você não pode chegar aí fazendo qualquer coisa numa casa lá no mundo espiritual, né? Tem que respeitar as normas, as regras e tudo mais. A mesma coisa, gente, acontece no nosso mundo íntimo. Então, a nossa vontade tem que ser de se discernir baseado na nossa opinião e também na opinião de pessoas que sejam abalizadas, pessoas sensatas, que possam nos ajudar na forma de cooperação para que aquele ditame, aquele resultado seja alcançado, né? Então ele continua, e finalizando aqui já, ele diz assim, a cooperação espontânea, aquela que nasce da naturalidade, né, é o supremo ingrediente da ordem, da glória divina, constelações, galáxias e tudo mais. As balizas subatômicas, né, os átomos, muons, elétrons, né, pósitrons, etc., o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Uma grande vida que é a vida universal. Comandada por quem? Por Deus. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Então é como numa guerra também. Fazendo analogia de uma guerra, você tem os impositivos da frente de combate e tem aqueles que estão na retaguarda. Então nós temos que estar sempre olhando os dois lados, né? Ajudando aqueles que estão na retaguarda a avançar e cooperando no bem para aqueles que estão na vanguarda poderem realizar melhor o seu trabalho. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Então ele diz assim, cooperação, na verdade, é um sinônimo de ajudar. E quando a gente ajuda, nós somos ajudados. Quando cooperamos de forma espontânea, como ele diz aqui,
para o auxílio do bem da maioria, daqueles que estão ao nosso redor, nós também seremos ajudados. Porque os amigos superiores vão ver as nossas próprias necessidades e em silêncio, como Deus trabalha sempre em silêncio, irá nos fortalecer, irá nos ajudar para que a gente encontre dentro dos nossos corações a fortaleza que tanto necessitamos para superar as nossas próprias dificuldades. Tá certo, gente? Então a cooperação é uma lei universal, né? Você pode ver isso na natureza. Os animais cooperam-se entre si, né? Para uma planta crescer necessita de um solo adequado. Lá no solo tem as minhocas, tem toda uma flora, uma fauna que está ali, que ajuda a raiz da planta a crescer. Depois tem o sol, depois tem o oxigênio, depois tem a fotossíntese, né? O sol que manda energia, que se transforma em oxigênio, e depois à noite em gás carbônico, e produz energia para aquela planta crescer. E amanhã, quando menos a gente espera, teremos uma árvore frutífera à nossa frente, dando bons frutos. Frutos esses que nasceram da cooperação de todos esses agentes que em silêncio fizeram a sua parte. Tá certo? Então cabe a nós fazer a nossa parte em silêncio, ajudando e cooperando para o bem de todos. Assim trabalhava Chico Xavier, assim trabalhava outros lumes da espiritualidade que aqui tiveram, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, que cooperavam de forma ativa para a solução dos problemas difíceis que a gente está vivendo nos dias atuais. Principalmente nos dias atuais, né, gente? Onde a gente está vendo situações muito conflituosas acontecendo. Não vou entrar aqui no mérito do valor, mas o que a gente sente é que falta espiritualidade, falta fraternidade, falta amor nas pessoas, falta cooperação ativa no campo do bem. E aí esses males não é que desaparecerão por encanto, mas diminuirão-se bastante. Não é isso? Porque onde tem amor, tem a cooperação e tem o entendimento. Não é isso? Fica aí a nossa reflexão do nosso canal, Reflexões Espiritualistas, com o título de hoje, Cooperação. E peço a cooperação de vocês, que me ajudem a divulgar o vídeo na medida de que vocês possam, né, e gostem e tenham condições, para que ele possa ser visto e o canal ganhar mais relevância e ser visto por mais pessoas, que é o único propósito que nós temos aqui. Tá bom, minha gente? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, boa semana, bom fim de semana. Nos vemos na próxima semana. Tá bom?